E vamos falar um pouco de economia, porque o ministro Fernando Haddad afirmou que a inflação, do governo Lula será a mais baixa desde 1994, e aí se vão 31 anos. Expectativa do ministro é que a inflação fique em torno de quanto? Ele chegou a citar, Aline? Ele chegou a falar abaixo de 20% no acumulado de 4 anos. Então, o ministro chegou a ressaltar, sim, que esse terceiro mandato do presidente Lula terá a inflação mais baixa desde 1994. Citou esse dado abaixo de 20% no acumulado destes 4 anos. E ele ainda chegou a destacar que a queda do dólar pode ajudar a segurar os preços e também pode abrir um espaço ali para cortar os juros. E aí eu destaco a vocês que a gente tem a taxa Selic, que está no patamar de 15%, e aí o governo federal vem, no caso, articulando e tentando também reduzir essa taxa de juros, que acaba aumentando também a questão de bens e serviços. Então, o ministro chegou a pontuar que, em relação à inflação, esse terceiro mandato, então, vai ter abaixo de 20% nesse acumulado dos 4 anos de governo do presidente Lula. Nonato. Aline Beckett, direto de Brasília. Muito obrigado, Aline, pelas informações. É assunto para o nosso comentarista Alan Gani, que já está aqui no estúdio mais uma vez. Ô Gani, essa fala aí do ministro, dizendo que a inflação acumulada em 4 anos será menor que 20%. A gente pode dizer que também na parte econômica, porque esse dragão da inflação, como era chamado nos áureos tempos, era temido. Eu lembro que quando a gente acompanhava o noticiário, tinha até uma arte com o dragãozinho ali da inflação e todo mundo dizia, temos que conter esse dragão da inflação. Parece interessante essa informação. Agora, olha só, Nonato, mesmo que essa inflação fique abaixo no acumulado de 20%, é uma inflação ainda bastante elevada. Esse tipo de comparação a gente tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, quando o Fernando Henrique implementa o Plano Real, a inflação era de 1.500% ao ano e aí gravita em torno de 8% ao ano, mas é uma queda significativa. Agora, o presidente Lula herdou um país muito mais arrumado. Então, o desafio, evidentemente, de você levar a inflação de 1.500% para 8% ao ano é muito maior do que você trazer a inflação de 6% para 3% ao ano. De qualquer maneira, quando a gente olha o histórico do Brasil desde o Plano Real, a inflação não tem sido tão baixa assim. É persistente uma inflação sempre próxima de 5% e 6% ao ano. Significa, Nonato, que a cada ano o brasileiro está perdendo 5%, 6% da sua renda real. No acumulado, mesmo quando a gente fala em 20% no acumulado em 4 anos, significa 20% de perda real, se os salários não acompanharem o aumento da inflação, que geralmente não acompanha. Então, é algo muito persistente aqui no Brasil. A gente, lógico, tem uma inflação mais controlada do que era no passado, muito mais controlada, mas ainda acima da média dos emergentes. E esse cenário mais otimista, pelo menos até o final do mandato, muita coisa pode acontecer para reverter tudo isso. Exatamente, e principalmente a parte fiscal. Então, essa inflação que a gente vive hoje, ela está muito ligada ao excesso do gasto público que pressiona a demanda acima da capacidade de oferta no país, gerando pressão nos preços. E aí, infelizmente, não há outro remédio a não ser subir a taxa de juros. Mas é claro que quando sobe a taxa de juros para combater a inflação, há um efeito colateral. O efeito colateral é justamente a desaceleração da atividade econômica. Obrigada, Gani.